Então, podemos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. O tema da nossa mensagem hoje, em virtude do batismo da irmã Clementina, é o batismo bíblico do crente em Jesus. O batismo bíblico do crente em Jesus. E vamos ler aqui de início Atos 2, página 1177. E vamos ler estes dois versículos de início. Isto ocorreu no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou em Jerusalém e 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Então vamos ler. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Até aqui. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Irmãos, a igreja, que é o grupo de homens e mulheres crentes em Jesus Cristo, a igreja foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo há 2000 anos. E o Senhor Jesus deixou duas ordenanças para a igreja praticar. E estas duas ordenanças, ou seja, estas duas ordens, estes dois mandamentos que o Senhor deixou para a igreja são estes: o batismo do crente e a ceia do Senhor. Este é o ensino e a prática que temos no Novo Testamento para a igreja. O batismo e a ceia do Senhor. São as duas ordenanças à igreja. Ou seja, quando o Senhor Jesus completou a sua missão salvadora no mundo, em que Ele deu a sua vida na cruz, morreu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e o Senhor voltou para o céu. Mas antes de voltar para o céu, Ele deixou à igreja uma grande missão. É conhecida como a Grande Comissão, que está em Mateus 28, 19 e 20. Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta é a missão que Jesus deixou à igreja. Portanto, a igreja o que é que tem que fazer? A igreja tem de pregar o evangelho da salvação ao mundo inteiro, e toda a pessoa que ouvir a palavra do evangelho, se arrepender, crer em Jesus Cristo como Salvador, o passo seguinte, obrigatório, porque é um mandamento. O passo seguinte àquele que crê é ser batizado. Então, o batismo bíblico é um mandamento. Não é uma coisa bonita para se fazer, é um mandamento muito importante a ser obedecido. E o batismo é um tema que merece um estudo apropriado. Não basta uma pregação como hoje, de 20 ou 30 minutos, não é suficiente para se falar tudo sobre o batismo. Porque vejam, o Novo Testamento tem logo de início 4 evangelhos. E esses 4 evangelhos iniciam o relato da vida do nosso Senhor Jesus Cristo com o batismo. Quando o Senhor Jesus se começou a revelar ao mundo, e é o início da sua vida pública, qual é a primeira coisa que aparece? É João Batista a pregar no Rio Jordão, e Jesus vai ter com ele para ser batizado.
É assim que começa a vida pública do Senhor Jesus Cristo, batismo. E como é que termina Jesus? No fim do Evangelho, diz, e agora ide, fazer discípulos e batizar. Quando nós chegamos ao dia de Pentecostes, que é o início assim, maior da vida da Igreja, que o Senhor Jesus fundou quando esteve cá, aconteceu isto que nós vimos ali. Mas ainda voltando à questão do Senhor Jesus, vemos Jesus a ir encontrar-se com João o Batista, que era seu primo, que estava no Rio Jordão, e o Senhor Jesus tinha 30 anos de idade. Jesus não foi lá em criança. Ele foi lá, tinha 30 anos de idade e foi batizado ali com essa idade. Neste dia de Pentecostes que nós lemos em Atos 2, o Espírito Santo prometido vem do céu sobre a igreja que ali estava reunida. Pedro prega o Evangelho, leva 3.000 pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus. O que é que fizeram logo nesse primeiro dia? Logo que se converteram, o que é que fizeram esses novos crentes? Diz lá, foram batizados. E depois nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, que nos relata a história da igreja, o progresso da igreja, por onde quer que a igreja ia, por onde quer que os missionários iam, pregavam a palavra de Deus, havia conversões, e igrejas eram fundadas e os crentes eram batizados. Mas infelizmente, irmãos, existem dificuldades sobre este mandamento. É um mandamento de Jesus, ir, fazer discípulos, e aquele que crê é batizado. E nós, quando olhamos para a questão do batismo, infelizmente, há dificuldades sobre este mandamento. Quais são essas dificuldades? Primeira, muitos não entendem o valor, o dever, o valor e a importância do batismo. Outra dificuldade. Muitos não entendem o correto ensino bíblico sobre o batismo, a forma do batismo. Há dúvidas sobre o batismo. Quais dúvidas? Afinal, qual é a maneira correta de batizar? Afinal, qual é o significado bíblico do batismo? Afinal, é correto? É bíblico batizar crianças, bebés? Este é aquilo que nós vemos sobre o batismo. E a resposta a estas questões estão todas no Novo Testamento. Em primeiro lugar, o batismo bíblico e correto não é aspergir água na cabeça da pessoa. O batismo bíblico que está no Novo Testamento é imergir a pessoa em água. O batismo bíblico não é para crianças e bebés. Não há, abram o Novo Testamento e digam assim, olha aqui está. Olha uma criança e um bebé que foi batizado. Não há nenhum. Nenhum. Nós já iremos ver mais à frente como é que é o batismo bíblico do crente. O batismo é um dever. Porquê? Porque é um mandamento. Jesus disse, é um mandamento. Disse para fazer. É uma ordem de Cristo. Ir fazer discípulos batizando-os. É o que disse Jesus. Todas as nações do mundo, todas, precisam de ouvir o Evangelho. E em todas as nações do mundo, qualquer pessoa em qualquer lugar que ouça e creia em Jesus, tem de ser batizado, essa pessoa, na água. Qual foi a resposta de Pedro à pergunta que fizeram no início? Pedro pregou e as pessoas disseram, versículo 37, fazem uma pergunta. O que é que temos que fazer? O que é que temos que fazer? Ele diz, arrependei-vos e, olhem,
cada um. Eu podia, e todos sejam. Então, sei lá, faziam ali um batismo em... Não, cada um de vós seja batizado. Portanto, o que é que temos que fazer? Arrepende, e arrependimento aqui é mudança de mente para crer em Jesus e ser batizado. Portanto, foi isso que aconteceu em resposta àquela pergunta. E o que é que acontece, irmãos? E isto peço a vossa atenção. O que é que acontece quando não se conhece e não se obedece à Bíblia sobre a prática do batismo? É isto. Ao longo da história, séculos, até hoje, quando não se conhece e não se obedece àquilo que a Bíblia diz sobre o batismo, ao longo da história, séculos até hoje, erradamente batizaram crianças, bebés. E o que é que nós temos hoje no mundo? Temos hoje milhões de pessoas que cresceram, que não são crentes e que foram batizados. E depois temos o outro lado, muitos que já são crentes, não compreendem ou não se lhes ensina o valor do batismo e não são crentes. Deviam ser batizados e não são. É um paradoxo. É por isso que nós precisamos de conhecer bem a palavra de Deus. E vamos falar um pouco sobre o batismo do ponto de vista bíblico. Vamos responder a algumas perguntas. Primeira pergunta: quem deve ser batizado? Quem deve ser batizado? E cada um que ouve esta mensagem esta tarde pode e deve conferir na sua Bíblia. Pode e deve conferir na sua Bíblia. As únicas pessoas que são batizadas no Novo Testamento, portanto, que está aqui registado, quem são? São pessoas que passaram a crer, a confiar em Jesus, compreendendo a mensagem do Evangelho, que eram pecadoras, perdidas, condenadas, que Jesus morreu por elas, que Jesus as salvou e que elas precisam de crer em Jesus. Pessoas que ouviram e creram na mensagem da cruz de Cristo, compreenderam o seu estado de condenados perante Deus por causa do seu pecado, arrependem-se, creem em Jesus, aceitam Jesus como Salvador e essas pessoas são batizadas. São só esses casos que nós temos aqui no Novo Testamento. Um bebê, uma criança pequena não compreende isto. Um bebê, uma criança pequena não compreende nada. Jesus morreu por ela, que o Evangelho. Os exemplos da Bíblia são de pessoas que compreendem, ouvem o Evangelho, compreendem, aceitam, creem em Jesus e são batizados. Um bebê não pode fazer isso. Então vejam Atos 8:12, que temos Filipe, que o nosso irmão Agostinho falou na mensagem. Filipe, em Atos 8:12, vai pregar a palavra de Deus na Samaria, em obediência àquilo que Jesus disse. Este evangelho tinha de ser pregado em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, não é? Vai a Samaria e as pessoas começam a ouvir a mensagem e a crer. Então veja o que é que diz lá, prestem atenção. Atos 8:12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, o que é que diz? Se batizavam quem? Tanto homens como e crianças. Podia. Porque é que ele não escreve aí? Não é? Naquele tempo, os homens e as mulheres iam, levavam a família toda, não deixavam não havia cá jardins de infância, iam ouvir a palavra de Deus, iam todos. E então, eles ouviram, creram e diz, e batizavam-se homens e mulheres. É claro, não há. Estes que eram salvos, homens e mulheres. Se recordarem de Mateus 28:19, onde Jesus diz, fazei discípulos batizando-os. Então, quando alguém se torna discípulo, então batizem-no.
Um bebê não é discípulo de Jesus. Uma criança pequena não é discípulo. Não faz sentido, nem precisa, nem faz falta nenhuma, não é? Ser batizado. Mas porquê é que a Igreja usa da expressão batiza as pessoas molhando ali a cabeça ou a fonte? Porquê? É por uma questão prática. Trabalho tão grande agora, levar uma pessoa, molhar a roupa toda, ter que arranjar um sítio para ela se batizar. Um batistério na igreja, ou ir ao rio, ir ao mar, todos molhados. Depois, é mais prático. Vamos pôr um bocadinho de água na cabeça e dizer, é a mesma coisa. Não é, a Bíblia não diz isso. Já iremos ver o que é que isso quer dizer. Portanto, como é que é o batismo bíblico? O batismo bíblico está sempre mostrado pela palavra que é usada no Novo Testamento, que nunca é espargir água na cabeça da pessoa. As palavras usadas no Novo Testamento para batizar e batismo significam submergir, mergulhar totalmente o crente na água. E nós temos um bom exemplo, nós vamos ver, que é de Filipe também, em Atos capítulo 8, versículo 26, quando ele vai falar com um homem da Etiópia, que voltava depois da festa, de ter estado na festa em Jerusalém, voltava para a sua terra. E o Espírito de Deus diz a Filipe para ir ter com este homem. Então, em Atos 8, 26, diz assim, está na página 1186. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te, vai para o lado do sul ao caminho que deste de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava. Assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lhe era este. Foi levado como uma ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que o desquia. Assim não abriu a sua boca, na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? Si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandando parar o carro, desceram ambos à água, olha aí, tanto Filipe como o eunuco o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Então vejam aqui, uma vez mais, uma cena de um batismo. E olhem a pergunta importante que é feita no versículo 36. Que impede que eu seja batizado? Esta é uma pergunta importante. Há algum impedimento para eu ser batizado? Porque existem impedimentos para alguém ser batizado. Então aquele homem da Etiópia estava a ler o profeta Isaías no capítulo 53. E Filipe vai ter com ele e pergunta, olha, entendes o que estás a ler? Estás a perceber o que estás a ler? E ele responde, preciso que me ensinem, que eu não estou a perceber bem o que estou a ler aqui neste profeta. Então Filipe o que é que faz? Pega naquela porção do profeta Isaías, e o que é que diz aqui? Apresentou-lhe Jesus Cristo. Apresentou-lhe o Evangelho da salvação. Diz aqui, lhe anunciou a Jesus.
Quer dizer, Jesus é o assunto central e principal de toda a palavra de Deus. E depois Filipe enfatiza a necessidade da obediência ao mandamento de Jesus de que aquele que crê tem de ser batizado. E os irmãos perguntam assim, mas não tem nada disso escrito. Como é que sabemos que Filipe falou ao eunuco da necessidade de ser batizado, todo aquele que crê? Por causa da pergunta dele. Diz que Filipe lhe apresentou o Evangelho. Como é que o homem diz, então há algum impedimento para eu ser batizado? Ele não fazia esta pergunta do nada. É porque Filipe lhe ensinou sobre o Evangelho e que aquele que crê tem de ser batizado. Ele pergunta, e há algum impedimento para eu ser batizado? Então os que se tornam discípulos de Cristo querem seguir obedientemente o mandamento do Senhor do batismo. E este homem reconheceu que o batismo era um dever, um mandamento, não era uma opção. Quer dizer, Cristo requer claramente o batismo dos seus discípulos, ou seja, dos crentes. E perante a pergunta do homem, qual é a resposta de Filipe? O que é que impede que eu seja batizado? E Filipe dá-lhe a resposta. É lícito, podes, se crês de todo o coração. Está lá no versículo 37. Esta é a resposta que se deve dar a qualquer pessoa. Eu posso ser batizado? Sim, podes. Se tu crês de todo o coração. E temos aqui 4 coisas exigidas para o batismo bíblico. Primeira, entender o Evangelho. Filipe perguntou-lhe, olha, entendes o que lês? Estás a entender? A pessoa para ser batizada tem que entender a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Segunda coisa exigida para ser batizado, crer em Jesus Cristo. Ter fé somente em Jesus. Um bebê não pode, porque ele não entende nada, porque é um bebê, é uma criancinha. Terceira coisa exigida para o batismo, fé de todo o coração. Quer dizer, não é aquela crer, entende racionalmente tudo. Não é? Racionalmente entende tudo. Ter aquela concordância mental para as coisas da Bíblia. A Bíblia diz que o diabo e os seus demónios também acreditam em Deus. Não é esse crer de conhecer, de saber, intelectual. Não, é se crês de todo o coração. De todo o coração. A fé intelectual não salva. Olhem o que é que diz Romanos 10, versículos 9 e 10. Onde se vê que Deus exige da nossa parte fé de todo o nosso coração. Diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. É assim. Uma criança pode fazer isto? Pode. Porquê é que se batizam crianças? É um erro. É um erro que depois a pessoa já foi batizada, já não preciso. E nem creu, porque era um bebê e uma criança, acha que foi batizado que não foi e é enganado a vida inteira. E desobedeceu à palavra de Deus. Quem praticou esse ato. Fé de todo o coração é a fé que confia única e totalmente em Jesus. Agora, em terceiro lugar, já vimos, em primeiro lugar, quem deve ser batizado, que é aquele que crê em Jesus Cristo. Como é o batismo no Novo Testamento? É por imersão. E agora vamos aqui tentar perceber porquê. Então, porquê é que não serve o batismo de derramar um bocadinho de água na cabeça? Primeiro porque os exemplos que temos no Novo Testamento são de batismos. Vejam aqui, diz que ele diz, olha aqui água. Posso ser batizado?
eles iam caminhando no carro, se fosse suficiente, eles iam sentados no carro, Filipe e o eunuco. Se bastava um bocadinho de água na cabeça, o homem tinha água para beber, não é? Podia despejar-lhe ali. Não, foi num lugar onde havia água. E diz, mandou parar o carro, versículo 38, desceram os dois à água, batizou, que é imergir, e versículo 39, quando saíram da água. Este é assim que temos na Bíblia. O batismo bíblico é este. E os irmãos perguntam, mas porquê mergulhar na água? Há alguma lição, algum simbolismo? Sim. Porque também na ceia do Senhor temos lições e simbolismos nos elementos da ceia. Temos o pão e o cálice. E Jesus disse, o pão simboliza, aponta para o corpo de Jesus. O cálice para o seu sangue. Há uma lição também. E como iremos ver daqui a pouco, diz, cada vez que nós celebramos a ceia, damos um testemunho sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Anunciamos a morte de Jesus por usarmos pão e um cálice. Também o batismo bíblico de imergir a pessoa na água tem um significado que nós vamos ver. A imersão na água é ordenada pela Bíblia cada crente como uma imagem, como uma lição, um simbolismo também de uma realidade espiritual. É a maneira que Deus projetou de imergir o crente na água, como sendo uma comparação que aponta para uma realidade, uma lição espiritual, em que nós publicamente declaramos a verdade da nossa salvação pela nossa fé em Jesus. Ou seja, o que é que simboliza quando uma pessoa está imersa, está submersa, está dentro da água? Então vejam, o Novo Testamento quer nos mostrar que o batismo é um símbolo da nossa união íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus. Ora, vejam o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 2, página 1223. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos, morte, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, ele está aqui a falar do nosso homem velho, antes de nós sermos crentes, o nosso pecado, a nossa morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida, que já iremos ver melhor. Versículo 6. O nosso homem velho foi com ele crucificado, ou seja, morto, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então temos que entender isto. Quando alguém vem à fé em Jesus, quando alguém crê em Jesus, essa pessoa, ao crer em Jesus, une-se a Ele, une-se ao Senhor Jesus Cristo. E no dia do seu batismo, como aconteceu hoje com a Tina, esse crente está a dar uma mensagem, a declarar publicamente ao mundo, quem estivesse a ver, e aos irmãos, à igreja, que ele que crê, que confia somente na morte de Jesus, na cruz, na ressurreição de Jesus, para a sua salvação, para o perdão da culpa do seu pecado.
Quer dizer, pelo seu batismo na água, o crente declara que quer seguir a Jesus em completa obediência. Pelo batismo na água, ele está a declarar o quê? Está unido a Jesus, quer ser como Jesus, quer seguir a Cristo. Se Jesus foi batizado, se Jesus manda que o crente deve ser batizado, esse novo crente também quer obedecer ao mandamento e ser batizado na água. A Bíblia não ensina que o batismo é essencial para a salvação. Quer dizer, se um crente não for batizado, ele não perde a sua salvação. Mas não está a obedecer. Mas a salvação é necessária para o crente ser batizado. Se não for salvo, se não for crente, não pode ser batizado. Sendo salvo, deve ser batizado. Então, qual é a lição e o simbolismo do batismo na água? É este: quando o crente está a ser levado para a água, é um símbolo, depois ele vai ser submerso, vai ser enviado para baixo da água, é um símbolo da sua morte para o mundo. Quando o crente está ali naqueles instantes totalmente debaixo d'água, é um símbolo, portanto, da morte de Jesus e a morte do crente para o mundo, para o pecado. Jesus morreu e foi sepultado. Então, quando o crente está totalmente debaixo d'água, nessa união íntima com Jesus, ele também foi sepultado, quer dizer, morri totalmente para o mundo, para o pecado. E quando ele vem para cima, é símbolo da ressurreição de Jesus. E no caso do crente, ele ressurge para uma nova vida, para não mais obedecer ao mundo e ao pecado, mas para andar, como diz aqui, olha, agora talvez percebamos melhor, versículo 4, vejam aí, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Estão a ver? Quando a pessoa vai para baixo, é como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. O batismo é um símbolo disso, dessa união com Jesus. O crente ao ir para baixo da água é símbolo de eu estou a morrer para o mundo onde eu vivia antes de ser crente, estou a morrer e morro mesmo porque estou sepultado debaixo d'água e venho para cima. E estou vivo, claro, para andar, como vejam aqui, numa nova vida. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo foi batizado sim. E que sinal é esse? Estou unido a Jesus, a sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele fez de mim uma nova pessoa, porque sou crente, nasci de novo. E estou vivo, não é? Para uma nova vida, para não mais... veja o versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então o batismo é um símbolo da nossa nova vida. Novo homem, para dar testemunho ao mundo disso mesmo. E o batismo na água é essa lição. Assim como a ceia tem uma lição para o mundo, o batismo também tem. E isso é possível, vejam, esta união total com Jesus é claramente vista quando nós estamos totalmente dentro da água. Estamos ali totalmente imbuídos naquela água, simplesmente estamos totalmente unidos a Jesus, espiritualmente, é claro. Em que acontece a nós aquilo que aconteceu a Jesus. Morte, sepultamento e ressurreição para andarmos em novidade de vida. Fomos crucificados com Jesus. O batismo diz isso. Fomos enterrados com Jesus. E o batismo diz isso. Ressuscitámos com Jesus para caminharmos em novidade de vida. Este é o simbolismo da imersão na água do batismo. Portanto, a imersão na água foi e é o sinal exterior inseparável da união de um crente com Jesus Cristo.
É por isso que a Igreja de Jesus vai a todo o mundo, prega o Evangelho a toda a criatura e batiza os que creem. Porque quando eles estão a ser batizados, estão a dizer ao mundo: aqui está uma pessoa nova para viver em novidade de vida neste mundo. E o batismo feito desta maneira é uma confissão pública da união do crente com Jesus e que mostra obediência à forma como o Novo Testamento nos ensina sobre o batismo. Mostra essa obediência fiel e cuidadosa às Escrituras. Em conclusão, quando Jesus disse: vão a todo o mundo, façam discípulos, imediatamente o Senhor Jesus disse o quê? Batizem-nos. Vão a todo o mundo, ensinem o Evangelho, façam discípulos e batizem-nos. Essa é a comissão da Igreja. E termino com um último versículo, está em Atos 22:16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te. Estas são palavras do testemunho do apóstolo Paulo perante o rei Agripa, que ele estava a dar testemunho daquilo que lhe aconteceu na estrada de Damasco, como ele ficou cego, depois foi levado e Ananias foi enviado para ir ter com ele e disseram-me: e agora, o que é que estás à espera? Ele converteu-se: levanta-te e batiza-te. É assim os crentes. És crente? Levanta-te e batiza-te. Dá esse testemunho ao mundo e aos teus irmãos na fé. Amém.